Viva! Parece que o vídeo que eu estava a fazer tinha como fundo uma música que impedia as pessoas, obviamente, de ouvir o que eu estava a dizer. É daquelas cromices que se fazem. Bem, eu quero falar sobre o sistema de emergência. Tem andado na berlinda ultimamente, aliás, estes últimos meses, se calhar a volta e meia, nos anos que passaram, o sistema de emergência tem andado na berlinda. Eu tenho lido algumas coisas sobre, precisamente, o sistema de emergência, algumas opiniões, tenho visto e ouvido algumas opiniões dos órgãos de comunicação social, mas até agora não vi ninguém que colocasse o dedo na ferida certa, o que é chato. E era interessante também, seria muito interessante, que a malta que vai à comunicação social, lá naquele palco para as massas, que é a comunicação social, levasse também alguns dados, pudesse solidificar a opinião que tem com alguns dados, que seria muito interessante sem dúvida, mas até agora não vi ninguém fazê-lo. Então vamos dar por partes a ver se nós nos entendemos. Portugal é um país que nos últimos 6 anos faz uma média de 33 milhões de inscrições nos serviços de urgência nacionais. 33 milhões, mais do que 3 vezes a população. Ora, o serviço de emergência, em toda a sua atividade anual, utilizando o mesmo tempo, ou seja, 6 anos, toda a atividade deste sistema corresponde a menos de 4%, notem bem, 4% de todas as entradas no sistema de emergência, ou seja, no serviço de urgência. 4%, menos de 4%. Se isto é grave, não. O sistema de emergência não tem que ser responsável por todas as entradas nos serviços de urgência. Então, o que é que a mim me chateia? É saber que o próprio sistema de emergência reconhece que cerca de 76% da sua atividade não são nem emergências, nem urgências. Isto sim chateia-me. Ou seja, um sistema que tem um orçamento de quase 200 milhões, atualizado, entretanto, cumpre apenas 1% da sua missão. E quando sabemos que todos os anos, nestes últimos 6, há uma média de cerca de 4 milhões de inscrições no serviço de urgência que são triadas de vermelho ou de laranja, ou seja, emergente e muito urgente, então isto tem que começar a colocar questões. Porque todos os discursos que eu vejo, além de um choradinho daqui, um choradinho daquela, etc., mas a verdade é que todos os discursos que eu vejo, para tentar eventualmente resolver este problema, passam sempre pelo mesmo, ou seja, colocar mais ambulâncias no sistema. Ok, então mas quantas ambulâncias é que são precisas? 500 mil? 800 mil? 1 milhão? 1 milhão e meio? 2 milhões chegam ou ainda não? Pronto, então vamos lá por partes. Quando o próprio sistema diz que 76% da sua atividade não são urgências nem emergências, logo aí alguma coisa está muito mal. O que traduz a efetiva necessidade não de mais ambulâncias, mas de disciplinar este sistema. Que isto, pelo menos há 10 anos, que é um regabof que não tem ponta para onde se lhe pegue. Há gente a chamar a ambulância por tudo e mais um par de botas e que quer ir ao hospital por tudo e mais um par de botas. Por tudo e merda nenhuma, desculpem a expressão. Há gente a ocupar ambulâncias de emergência porque quer ir ao hospital porque puxaram o cabelo. Isto acontece em Lisboa. E isto acontece em Lisboa. Até mesmo a malta que tem aterrado cá nestes últimos anos, malta vinda, sei lá de onde, de países que, se por exemplo, se forem atropelados lá uma sexta-feira, ficam à espera até a segunda que alguém os vá buscar. E esta malta dessa, que aterrou cá de paraquedas, como eu vos disse há pouco, também já aprendeu a brincar com isto tudo. Já aprendeu a ligar 112 porque bate com o pé numa cómoda, por exemplo. Já aprendeu a ligar 112 porque diz que quer ir, sabe, isto a malta já sabe, por exemplo, que aquela determinada zona, a ambulância vai levá-lo, por exemplo, para o Hospital São José, refiro-me a Lisboa, obviamente, mas o que ele quer não é ir para São José, ele quer é uma boleia para o Martim Moniz, é ligeiramente diferente. Por isso é que chegam, inclusive, a sair das urgências, ainda antes de fazermos a inscrição no serviço de urgência. Destes 30 e poucos milhões que eu vos disse há pouco, de inscrições que Portugal faz por ano, praticamente metade
metade são inscrições que depois são triadas de verde ou azul. De verde ou azul. Ou seja, as pessoas não têm que ir fazer nada para um hospital. Alguns de vocês, se calhar, vão ver isto e vão dizer: mas não há cuidados de saúde primários. É verdade, há zonas que têm, de facto, um déficit de cuidados de saúde primários. O centro de saúde fecha, ou fecha até às 8, ou whatever. Tudo isso é válido. Mas o que também é válido é que esta malta que vai para o hospital, a esmagadora maioria, eu quando digo esmagadora maioria, acima de 90%, não vai para lá fazer nada. Não vai para lá fazer nada. Vai para lá encher só. Porque são motivos absolutamente ridículos, acabei de vos dar um exemplo, que levam as pessoas ao hospital. Ainda se acham no direito de ocupar uma ambulância de emergência para ir ao hospital, porque têm esse direito, claro, obviamente. O indivíduo que, entretanto, está a infartar, está a ter um infarto daqueles gigantescos, ou está a ter um AVC, ou está a ter uma ruptura de aneurisma abdominal, por exemplo, ou caiu de uma altura de 5 metros e não há osso nenhum que esteja em condições, esse vai ter que esperar, porque as ambulâncias estão ocupadas a encher o serviço de urgência de tretas. Esse vai ter que esperar e provavelmente vai morrer. E isto é que é grave. A falta de disciplina que reina neste sistema, onde toda a gente chama uma ambulância porque acha que tem direito, é que está a condenar os outros que precisam. É que está a conduzir à morte as pessoas que precisam. É muito simples, não é? A mim parece-me que sim. Sempre me pareceu que sim. Perceber que isto é muito simples. Não dá para estarem a ligar para o serviço de urgência a dizer que a vossa sogra, a vossa cunhada, a vossa prima, a vossa tia, whatever, está a fazer um AVC ou tem um AVC. Não dá. E depois a malta chega lá, sim, de facto a senhora teve um AVC há 5 anos. Isto não dá, isto é brincadeira. Isto é brincar com o sistema de emergência. Mas isto, infelizmente, é mais frequente que aquilo que nós imaginamos. Portanto, isto, acima de ter mais ambulâncias, que quanto a mim não é preciso mais ambulâncias, e se forem, não é nas zonas metropolitanas, seguramente, porque o que está a acontecer atualmente é que eu ocupo uma ambulância de emergência com uma senhora que se queixa, que quer ir ao hospital porque alguém puxou o cabelo. Isto é real, isto não é tangue, isto é real. Mas, entretanto, no interior, há um indivíduo que está a infartar, ou que está a ter um AVC, ou que tem uma queda de grande altura, ou seja, está claríssimo perigo de vida, e espera pelo menos 40 a 45 minutos que lá chega alguém que eventualmente o possa ajudar. Eventualmente o possa ajudar. Ou seja, em Lisboa há ambulância para toda a treta e mais alguma, o interior aguenta-se. O problema é que esta questão do interior aguenta-se está a acontecer também no litoral, está a acontecer nos grandes centros. Porquê? Porque as ambulâncias estão ocupadas com tretas. Literalmente com tretas. O sistema deixou de dizer às pessoas uma coisa tão simples como: olha, desculpe, de acordo com aquilo que me está a dizer, não há razão para a ambulância. E mesmo quando diz, vejam bem, a pessoa liga a seguir a dizer que tem uma falta de ar. A partir daí tem que ir a ambulância. Porque quem está a atender nas centrais de emergência não sabe se aquilo é real ou não. Então, tem que ir a ambulância. Não raras vezes, e digo mesmo, não raras vezes, é muito frequente até, as equipas de emergência chegam ao local onde está a pessoa que diz que tem falta de ar, ela não tem falta de ar coisa nenhuma, ela usou aquele motivo para ter ambulância, é diferente. O problema aqui é que quando as equipas informam as centrais de emergência do que se está a passar, primeira pergunta: mas a senhora quer ir ao hospital? Quero, não tem razão nenhuma para lá ir, mas quer. Pronto, então se quer, vai. Ok, tudo bem. Vai-se ocupar novamente o meio de emergência a levar uma pessoa para o hospital que não tem nada que lá estar. Ponto. Enquanto se continuar assim, nem 2 milhões de ambulâncias vão servir. E é bom que eu gostava que as pessoas convencessem disso. Porque amanhã vai tocar a qualquer um de vós. A margem sul do Tejo então é uma desgraça. É conhecidíssima por nunca ter ambulâncias, nunca ter ninguém. E das poucas que tem, o sistema de emergência ainda se dá ao luxo de desbaratar as poucas que tem em tretas. Portanto, assim é complicado. Já lá vai o tempo em que nos CODU, eu refiro-me por exemplo ao CODU de Lisboa, que estavam lá médicos, uma pessoa pensava assim: hoje está lá o médico A, o médico B, não, hoje trabalha-se a sério, hoje não há cá tretas, não há cá ocupar ambulâncias com tretas para ir para o hospital.
plenamente de acordo, espetacular, tínhamos um turno excepcional. Quando íamos ao hospital era porque era mesmo preciso ir e a pessoa tinha mesmo de ir ao hospital. Agora, não se enganem, também já dei comigo a insistir com pessoas para irem ao hospital, porque manifestamente as pessoas não estão bem. Mas às vezes também são teimosos, não querem ir, não querem, temos que insistir, não, tem que insistir, você tem que ir. E pronto, acabam por ir, mas muito contrariados. Mas isto é raro, é muito raro. O mais frequente é exatamente o contrário. Não tem razão nenhuma para o hospital, mas entende que tem de ir, porque é um cidadão com direitos, claro. O outro que está a infartar não tem direito, espera e morre. Espera e morre. Portanto, o que nós precisamos, do meu ponto de vista, que já tenho uns anos disto, é disciplinar este sistema. Está um regabofe, não tem ponta, por onde se pega. Outra coisa, e o disciplinar o sistema passa por, primeiro, todas as entradas no serviço de urgência pagas. Depois, a posteriori, se não forem reconhecidas como muito emergente ou muito urgente, então pagam. Simples. Chamada 112, paga. Paga. Agora dizem-me assim, mas paga o justo pelo pecador. Oh, meus amigos e minhas amigas, o justo já está a pagar pelo pecador, porque está a morrer à espera da ambulância. Portanto, se o justo tiver que pagar pelo pecador, eu se calhar considero preferível ele pagar porque liga 112 e o 112 é pago, do que pagar com a própria vida. Digo eu, para mim acho que é preferível. É muito comum também ouvir-se na televisão, maioritariamente na televisão, maioritariamente malta ligada aos bombeiros, afirmando que fazem 80% a 90% do socorro. Presumo que já muitos de nós tínhamos ouvido isto. E eu tenho que discordar. Não fazem. Ninguém faz nem 80% nem 90% de socorro. Ninguém que tenha que passar pelo sistema de emergência ou que tenha que trabalhar com o sistema de emergência. Ninguém faz 80% de socorro ou 90%. Ninguém faz. Sabem porquê? Porque simplesmente não há 80% nem 90% de socorro para fazer. Acabei-vos de dizer há pouco que dos menos de 4% de atividade que o sistema de emergência tem, quase 76% não são nem emergências nem urgências. Portanto, ninguém faz 80% de socorro, nem 90% de socorro. Eu estou desconfiado que quando muito, fazem para aí 20% do socorro. Quando muito. Portanto, mas continua a retórica que eu vejo, que é insistente, que é persistente, é sempre a mesma. Mais ambulâncias, mas ao alminhas do diabo, mas mais ambulâncias porquê? Eu não preciso de mais ambulâncias. Eu preciso de disciplinar este sistema, ponto 1. Ponto 2, preciso de aproveitar os cerca de 15 mil profissionais que estão no sistema e que fazem, efetivamente, trabalham no sistema de emergência pré-hospitalar, dar-lhes melhor formação e pô-los, sim, verdadeiramente a socorrer as pessoas que precisam. Isto é que eu preciso fazer. Isto vem na sequência de haver mais dos enfermeiros que quererem vir para a rua fazer emergência pré-hospitalar. Isto é mais uma falsa questão. Os enfermeiros fazem falta sim, são ótimos profissionais, a enfermagem é absolutamente essencial. Presumo que ninguém tenha dúvidas disso. Mas, primeiro, toda a formação dos enfermeiros é feita para dentro do hospital, e depois, à posteriori, é que tiram uma formação aqui ou lá, como qualquer um de nós, ao fim e ao cabo. E eles são precisos nos hospitais. Faltam autênticos exércitos de enfermeiros nos hospitais em Portugal. Autênticos exércitos. Ora, porquê é que eu haverei de estar a pegar em profissionais diferenciados, a colocá-los na rua, que já pertence a outros profissionais, que já é dos profissionais, e no mínimo 15 mil, no mínimo, entre malta direta do INEM, específica do INEM, como eu, e malta dos bombeiros e da Cruz Vermelha, vamos aproveitar todo esse rolo de gente que já estão na rua, que já fazem só aquilo, e vamos formá-los, e vamos providenciar o socorro efetivo para quem precisa. Os enfermeiros, eventualmente, poderão, muito eventualmente, ser úteis, mas é nas regiões do interior que permitem com que chegue um apoio mais diferenciado às pessoas que precisam. Agora, nas zonas metropolitanas, não precisam, nem perto nem de longe. Precisam é de estar nos hospitais, inclusive há hospitais com áreas inteiras fechadas por falta de enfermeiros. Isto não tem cabimento nenhum. Mas é mais uma daquelas coisas de gestão em Portugal, que nós sabemos muito bem. Quando a coisa corre bem, aumenta-se o preço, no caso do sistema de emergência, que é financiado quase na sua totalidade pelos seguros, que se não sabem ficam a saber. Qualquer pessoa que pague seguro há de lá estar uma fraçãozinha daquilo que pagam, que é para o INEM.
INEM / sistema de emergência. Dizia eu, quando as coisas correm bem, aumentam-se os seguros para previdenciar, para otimizar, etc. Quando as coisas correm mal, aumentam-se na mesma, porque já há tanto buraco feito que agora tem que entrar mais dinheiro para tapar o buraco, mas na realidade acho que nunca se chega a tapar, porque andamos sempre nisto. Infelizmente, e cada vez estou mais ciente disso, de que Portugal não tem uma só área essencial à sociedade que funciona a 100%. Andamos sempre num rega-bof, isto é uma balbúrdia que ninguém se entende, uma caldeirada descomunal. Este é o grande problema do sistema de emergência, disciplinar este sistema. Se as pessoas mentem com quantos dentes têm à linha 112, a dizer que têm dores no peito, a dizer que têm falta de ar, as equipas chegam lá e não se passa nada, e percebe-se claramente que não se passa nada, então essas pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade. Não, andaste a brincar, agora vais ter que pagar a multa. Contactar a autoridade tributária, que qualquer coisa começa logo a penhorar as pessoas, já tem sabido casos do Arco da Velha, então sim, vamos contactar a autoridade tributária e vão-lhe à pensão, vão-lhe ao salário, vão ao rendimento, vão onde tiverem que ir. Mas vão, que é para não andarmos neste rega-bof. Porque a mim o que me chateia no meio disto tudo é pessoas que realmente precisam de um cuidado, que realmente precisam de um socorro no âmbito da emergência pré-hospitalar, acabam por morrer à espera. Então uma hora e meia, 2 horas, pá, isto não se tolera. Isto não se pode tolerar. Ponto. Quanto a mim, não se pode. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Mas estão de facto a funcionar. E em relação aos acordos que o sistema de emergência tem com os bombeiros, acho que há aí muita coisa que tem que ser revista, não tenho a menor dúvida. Muitíssima coisa, estou a falar em termos de procedimento e atitudes, que tem que ser revista. Mas isto fica para quem quiser investigar. Era isto que eu vos queria deixar. Infelizmente o sistema de emergência volta e meia salta para a berlinda e quase sempre nunca é pelas melhores razões, e isto coloca em causa todos os profissionais que até vestem a camisola e que até gostam disto, que têm o bichinho para trabalhar nisto. Coloca em causa todos os profissionais sem necessidade nenhuma. Isto tem que ser disciplinado. E até digo mais, uma das formas de disciplinar, além de fazer com que as pessoas paguem a inscrição no serviço de urgência, paguem o acesso ao 112, seria outra coisa também muito interessante, está-me a aparecer, que é, em cada um dos CODU existentes no país, são 4, tinha que haver a cada 8 horas 2 médicos, só com uma única função, não é regular o sistema de emergência, só com uma única função, dar consultas. Hoje em dia já se fazem consultas de risco entre o médico e o doente a centenas de quilómetros. Fazem-se consultas de aconselhamento de cirurgias a milhares de quilómetros, portanto não vejo qual é o problema. A pessoa liga 112, tem uma queixa disto, daquilo, da outra, ok, vai passar para o doutor. Então diga lá o que é que se passa. Cortei-me aqui a unha, atingiu aqui o sabugo, dá-me o dedo. Ok, mete pence rápido e vai à tua vida. Cortei-me a fazer a barba. Ok, desinfeta, mete pence rápido e vai à tua vida. Fiz sopa, não sei se a sopa está boa e comi uma colher à luz, quero ir ao hospital. Não, bebe muita água, espera 2 dias e se passa. Isto acontece. Isto que eu vos disse do cortar, isto acontece, isto é real. Isto e tantas outras razões absolutamente ridículas, estapafúrdias, que se vão ouvindo ao longo dos anos. Aliás, eu há coisa de 3 anos fiz um inquérito sobre os motivos absurdos que obrigavam à ocupação de ambulâncias. Vocês não acreditavam se eu vos dissesse. Mas até a mim, que já tenho uns anos disto, até a mim me surpreenderam. Desde a unha de gel saltou, fiquei sem verniz nas unhas, o cortar, a fazer a barba. Uma que era brilhante, pelo mau sentido, obviamente. Chamava 112 porque precisava de alguém que lhe mudasse o canal da televisão. É verdade, isto é real. E aqui na Margem Sul. Isto é real. Portanto, este rega-bof, isto tem que acabar. Tem que acabar. Enquanto não se disciplinar este sistema, meus amigos e minhas amigas, não se vai a lado nenhum, e o que vai continuar a acontecer é que as ambulâncias vão continuar ocupadas com tretas, e quem precisa vai esperar e morrer. Fiquem bem. Não tenham nada de urgente nem de emergente. E muito menos na Margem Sul do Tejo.